Salve, salve pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Cara Que Curte Muitas Coisas, dessa vez com uma proposta um pouco diferente. Dessa vez a gente vai falar sobre jogos mobile. A gente vai falar hoje sobre Reverse 1999. Joguei ele recentemente e eu vou dizer pra vocês, eu gostei muito da experiência. Eu não terminei o jogo, até porque o jogo é bem longo, mas tipo... do pouco que eu joguei, eu fiquei tão fascinado que eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E é por isso que estamos aqui hoje, entendeu? Eu queria começar falando sobre a temática do jogo. A temática de Reverse 99 é diferente da maioria desses RPGs mobile, sabe? Quando eu digo RPG mobile, eu não tô me referindo a tipo... RPGs automáticos, sabe? Aqueles idle RPGs. Eu tô falando tipo aqueles jogos que pegam a fórmula Genshin Impact, sabe? Como por exemplo Arknights, Counterside, qual que é o nome do outro? Azur Lane, esses jogos, entendeu? Reverse 1999 é a mesma coisa, só que ele tem uma temática muito diferente do resto. Ao invés de ser o, futurista, que nem o Honkai ou que nem o Arknights que já tá todo mundo acostumado com temática futurista, Reverse 1999 tem uma temática tipo... do Reino Unido nos anos 50, nos anos 70, entendeu? Uma temática britânica dos séculos passados, entendeu? Como se fosse na Inglaterra durante 1950, 1960, por aí. Esse estilo clássico, sabe? Esse estilo que remete à classe, remete a um instrumento tipo jazz, né? Um instrumento, aqueles... como é o nome? Eu esqueci o nome do instrumento. Remete a um saxofone tocando de fundo, sabe? Eu já expliquei. Inglaterra, 1960, 1950, por aí. Esse é o estilo de Reverse 1999. Eu gostei muito da temática, confesso pra vocês. Me bateu assim o negócio e falei, cara, que jogo bonito. Diferente dos outros RPGs, Reverse 1999 não tem... um protagonista anônimo. Você, como jogador, eu como jogador, né, todo mundo que tá jogando, a gente toma o controle da Vertin. Eu vou explicar mais sobre a Vertin quando eu chegar na parte da história, que eu quero deixar por último, porque a história desse jogo é muito legal, é muito interessante. Recomendo que vocês prestem atenção nisso sobre. Vamos falar então sobre a gameplay. Como a gente já sabe, esse tipo de jogo não é muito assim, rico em gameplay. Não vai ser um God of War da vida, né? Não vai ser nenhum Transformers Fall of Cybertron. Vai ser um bagulho mais simples. Por exemplo, o Arknights é um Tower Defense. Counterside, que foi outro que eu joguei, é tipo só uma linha reta. E aí você põe os bonequinhos na linha reta pra eles andassem. Sempre é um negócio super simples. Mas eu gosto que Reverse 1999 escolheu um estilo um pouco mais parado de luta, um estilo de gameplay um pouco mais parado, mas que ainda dá espaço para bastante complexidade. O combate de Reverse 1999 funciona assim. Nós temos 2 espaços ou 3 espaços, depende das circunstâncias. Às vezes vai ser até só um espaço que vai estar no centro da sua tela. Esse espaço representa a sua oportunidade de ação. Vai ser o que você vai usar para usar um dos seus ataques ou para mover os seus ataques. Como assim mover os seus ataques? Eu já vou falar sobre isso. Então nós vamos ter no hemisfério direito da sua tela os seus personagens e no hemisfério esquerdo os inimigos. No centro da tela você vai ter os seus espaços e aí no canto direito você vai ter os seus feitiços, os seus ataques, que são manifestados através de cartas. Essas cartas estão entrelaçadas aos personagens. Cada personagem vai ter 3 ou 4 cartas que vão aparecer lá na hora do combate. Então você seleciona os seus personagens, as cartas desses personagens vão aparecer ali para você usar no combate. Lembra que eu falei sobre mover? Que você mover os feitiços gasta um dos seus espaços? É porque quando 2 feitiços iguais estão adjacentes um com o outro, eles vão se combinar e se tornar uma versão mais forte daquele feitiço. Por isso que tem essas estrelinhas em cima. Essas estrelinhas servem para simbolizar o nível do feitiço. Pode ser nível 1, se você encontrar 2 feitiços iguais de nível 1, eles vão virar um feitiço nível 2. É aí que está a complexidade do jogo, é aí que dá a graça de você fazer combos. Porque todos os personagens têm ataques extremamente diferentes conforme você vai colocando mais níveis neles.
Por exemplo, a Soneto, que é uma das primeiras personagens que você consegue. O primeiro ataque da Soneto é simples, é só um golpe. Mas a partir do momento que você combina ele para se tornar um ataque de nível 2, ele ganha a propriedade de desarmar o oponente, impedindo ele de atacar na próxima rodada. Então, esse é só um exemplo. Tem muitos personagens que fazem um monte de outras coisas quando você começa a combinar os ataques deles. Então, é uma complexidade muito grande, é um negócio que deixa as estratégias e os combos muito interessantes. É uma coisa que eu tenho muito pra elogiar nesse jogo. E aí você tem aquelas estrelinhas. Percebe que elas são iguais às estrelinhas dos níveis do feitiço? Então, quando você lança um feitiço de um nível, ele vai ocupar uma estrela. E aí se você lança um de 2 níveis, ele vai ocupar 2 estrelinhas lá e tudo mais. Até aquela barrinha encher. Quando aquela barra enche, o seu personagem pode usar a ultimate dele. Então, vocês puderam ver que em pouquíssimo tempo eu já expliquei todo o sistema de combate do jogo. É muito simples mesmo. Mas graças a esse negócio dos combos dos feitiços, o combate é super interessante. Agora que nós falamos sobre temática, nós falamos sobre o combate, eu quero falar sobre uma outra coisa que já vai tirar algumas pessoas de interesse, assim. Todos os exemplos que eu citei também são Reverse 1999 é um jogo gacha. E aí não tem escapatória. Hoje em dia todo santo jogo de celular, todo santo jogo mobile é gacha. Então é isso aí. Todos os exemplos que eu citei antes, o Arknights, o Counter-Strike e tudo mais, é tudo gacha. Não ia ser diferente aqui com o Reverse 1999. Ele também é gacha. Mas eu posso dizer que pelo menos o elemento gacha desse jogo pode ser elogiado, porque o jogo é muito generoso. Qualquer coisa que você faz, você já ganha o elemento que serve pra você apostar no gacha e ver se você consegue o personagem 6 ou 5 estrelas. Então o jogo pelo menos é super generoso, então o elemento gacha não é predatório. Por fim, eu gostaria de falar sobre a história. A história desse jogo é o melhor elemento dele, a melhor parte. O que mais me pegou assim, eu falei, caramba, que jogo massa, foi a história dele. Eu não quero começar explicando a história e o que acontece, porque isso seria um grandíssimo spoiler. E eu recomendo que vocês vejam o jogo por si só. Vai lá, baixa e joga essa coisa porque é muito bom mesmo. A história é a coisa que mais vale a pena. Então ao invés disso, eu vou só dar um resuminho assim, eu vou só dar uma passada por cima da história para vocês não perderem nada e poderem aproveitar o jogo caso vocês queiram jogar, beleza? Então vamos começar. O mundo de Reverse 1999 começa com uma coisa chamada Arcanists. Os Arcanists são uma raça diferente da humanidade. Então nesse mundo habitam duas espécies, os humanos e os Arcanists. Os Arcanists são meio que os Saiyajins desse mundo, entendeu? É deles que vêm os poderes e as habilidades. Então todos os personagens que você usa no jogo são Arcanistas. Senão você não ia conseguir fazer nada. Humanos não possuem poderes nesse mundo. E aí, no contexto, por exemplo, do ano de 1999, que você passa por vários anos, eu já vou explicar porquê, a raça dos Arcanists é extremamente perseguida. Eles sofrem muito com racismo, perseguições, massacres e muita coisa ruim. Os Arcanists são perseguidos por causa do poder que eles têm. Como eles são capazes de tudo isso, a humanidade meio que vê eles como monstros, vê eles como um perigo para a sociedade e para o mundo inteiro. Por isso, eles são caçados e discriminados. E isso é a motivação dos vilões. Os vilões querem destruir a humanidade porque a humanidade odeia os Arcanists. É isso aí. Agora, eu quero explicar sobre a Tempestade, a Storm. A Storm é uma coisa que ninguém sabe explicar o que é. Tipo, é parte da história você estudar e entender o que é a Tempestade, a Storm. Pra isso vem o papel da nossa protagonista. Lembra da Vertin que eu falei? Você controla a Vertin nesse jogo? Ela é a Timekeeper. O que é o Timekeeper? O papel dela como Timekeeper é ser a guardiã do tempo. Ela tem que catalogar, monitorar e entender como aquela era que ela está estudando funciona. Então, tipo, o ano de 1929 foi uma era de grande discriminação com os arcanistas, muita evolução tecnológica, bababá, bababá. Esse é o papel dela. Bom, a Vertin, por ser a Timekeeper, é uma das únicas pessoas que tem autoridade e a capacidade de ficar no lugar em que a tempestade está acontecendo. Ela tem um relógio esquisito assim, que mostra quanto tempo demora para a tempestade chegar no local que ela tá. Aí, o começo do jogo é assim, você começa acompanhando uma pirata chamada Romulus e o parceiro dela, que é uma maçã. Sim, o parceiro dela é uma maçã e ele é o melhor personagem do jogo todo.
Aí ela mostra o relógio e fala, ó, tem 40 minutos pra tempestade chegar. Aí, bom, pra perder toda a enrolação, a tempestade chega. E aí você descobre o que é essa tempestade, por que o papel da Timekeeper é tão importante. Não é uma simples tempestade. É um negócio que quando começa a cair as gotas de chuva, são gotas rosas, que deixam uma mancha rosa, azul e amarela nas paredes, nas pessoas e nos lugares. E aí isso começa a se distorcer e o lugar inteiro fica com aquela textura, aquela aparência de comic. Aquela aparência de comic book, aquela aparência de HQ, sabe? Então, aí a chuva que estava caindo começa a subir. E aí o tempo começa a voltar. As coisas começam a voltar e voltar e voltar e voltar, até que retrocede no tempo. Isso é a tempestade, é um fenômeno que, através disso aí que eu acabei de explicar, faz o tempo voltar no tempo. Aí por isso que a Vertin precisa estudar isso, porque você começa o jogo em eu não lembro que data que é, eu acho que você começa em 1969. E aí quando você vê a tempestade pela primeira vez, vocês voltam para 1929. Então, por isso que o papel da Vertin é importante. Ela precisa ir estudar, entender o que é a tempestade para dar um jeito de parar essa coisa, porque daqui a pouco a gente vai estar no século 2. Não só isso, como também a Vertin tem uns motivos pessoais para tentar entrar na tempestade e estudar ela. Ela meio que quer descobrir qual é a origem dela, porque ela não lembra de muitas coisas. Muita coisa foi escondida dela pela instituição que ela trabalha. Existe um instituto, um lugar que é onde a maioria dos Arcanists são treinados para se tornarem mais fortes e para trabalharem para essa instituição. Esse negócio é meio que o Império Intergaláctico, sabe? É uma instituição muito forte, muito influente, e a Vertin meio que suspeita que eles não são tão bonzinhos assim. Essa é a premissa de Reverse 1999. Você vai desbravando por vários momentos do passado, do futuro, você começa a voltar cada vez mais no tempo, você vai encontrando muitos personagens que estão relacionados com a Vertin, que estão relacionados com os vilões. Elas vão em diversas missões para, tipo, salvar alguns Arcanists que vão ser massacrados por humanos, mas daí eles fracassam nessa missão, então eles têm que voltar no tempo para tentar de novo. É um negócio muito bom, cara. Por isso eu achei esse jogo tão interessante. Tá cheio de ideias incríveis, tá cheio de ideias muito boas. Claro que curte muitas coisas da edição aqui pra falar pra vocês que o jogo vai ter uma atualização, ou já teve uma atualização, que vai retratar o Brasil, né? Vai ter uma região aí baseada em São Paulo, e vai ser toda sobre o Brasil, assim, vai ter até personagem brasileira e tudo mais. Eu quero avisar vocês que rolou a maior polêmica no Twitter e tudo mais, porque a galera não gostou da forma que foi retratado, né? Que eles retrataram o Brasil, assim, tipo, como um lugar bem ruim, tá ligado? Onde crime, morte e desgraça acontece todo momento. Vou dizer pra vocês que eu tô do lado do jogo, dessa confusão. Eu gostei, pra mim tá mais do que certo, é assim que o Brasil é mesmo, então por que não retratar ele dessa forma? Espero que a atualização seja bem legal mesmo, vou continuar jogando pra dar uma olhada, mas tô só avisando vocês, o jogo tem agora uma personagem brasileira, vai ter o Brasil representado nele, você vai poder jogar no Brasil lá em certo momento da história, e o Bostil não gostou nem um pouco disso, só deixando isso avisado aí pra vocês, galera. Eu deixo aqui então essa recomendação pra vocês. Vou agora colocar uma gameplay aí que eu gravei pra vocês. De resto, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até mais então. Aí, tamo aqui. O tela de título. O jogo bonito da porra. There you are. Come check out my new proposal. Dá licença, tô tentando gravar aqui. Enfim, vambora. Quando eu falei sobre o combate... eu esqueci de dizer que esse jogo tem um sistema de pedra, papel, tesoura aqui, ó. A Flatus, que é como é chamado os elementos aqui, tem os naturais e tem os primais. Eu não sabia que eram chamados de primais, mas enfim. Tem fogo, planta, água e terra, que não é bem assim, a gente chama assim só porque a gente tá acostumado com isso, mas na verdade é besta, é construto, estrela e o verde eu esqueci o nome. O roxo e o amarelo eu também esqueci o nome, eu não lembro como é que eles são chamados. Mas tá aí, ó, é um sistema de vantagem aí. Vamos ver o que eu posso começar fazendo aqui. Não posso começar fazendo nada, né? Vamos bufar a galera. Vamos bufar ela de novo. E daí bate. Perfeito. Aí você vai lá e bate nele. Toma.
Qual é o seu corno? Nossa, esse cabo aqui vai bater 3 vezes. Seria bom se nós pudéssemos dar um perdido nele, então, né? Fazer o seguinte, então eu vou mirar nele, vou dar o desarme nele aqui. Desarme nele. E o que mais que dá pra fazer? Voltar pra esse daqui, que esse aqui tá quase morrendo. Eu vou bater nele. Pronto. Se prepara, me testeio na cola. Eu não sei falar os ataques dela. Vamos começar com um movimento assim. Já temos o ataque das estrelas. Aí vamos bufar e bater. Não foi bastante, mas tá tudo bem. Opa! Acabei de perceber aqui que deu... Nossa, ele deu desarme! Eles têm desarme também, fudeu! Bater com a Matilda. Isso. Aí a Matilda ganha esse feitiço fase 2 aqui. Então vamos usar o feitiço fase 2 dela aqui. E eu não quero gastar ult agora, mas é bom gastar ult agora, né? Ou eu posso bufar todo mundo. É, eu vou bufar. Vou bufar. Boa. Dei um buffzinho bonitinho pra todo mundo. Beleza, tá de boa, tá de boa. Eu vou fazer o seguinte. Debuff. E aí usa isso aqui e usa isso aqui. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso de propósito, só porque daí agora eu consigo usar a ult das 3 numa lapada só. Então vai, tome, tome e tome. Vambora. Ah! A FPS foi a 1000. Perfeito, foi todo mundo de base. Vamos bufar a galera. A galera não, né? Bufar só a flame. Aí a gente ataca aqui e ataca também. Perfeito. Guarda aqueles 2 feitiços nível 2 pra depois. Eu não vou nem tentar falar o que ela disse ali. Nossa! A Sônia tá quase morrendo. Ela usa essas coisas aqui. E isso aqui. Pronto. Acabou-se. Tá aí. Foi-se embora.